Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos começar a unidade 3 do nosso livro de Geografia. E nessa unidade nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os meios de transporte. Por isso eu gostaria que você abrisse o seu livrinho de Geografia lá na página 210. Os meios de transporte são os meios que nós utilizamos para locomover as pessoas, mercadorias, até mesmo hoje em dia os animais, de um lugar para o outro. Ao longo do tempo, esses meios de transporte vieram evoluindo. Essa evolução a gente ainda vai ter o prazer de ver um pouquinho. Quando a gente fala desse meio de transporte, nós temos diversos tipos de meios de transporte. Nós temos os meios de transporte que são terrestres, né, na terra, que andam nas rodovias, nas vias de circulação, carros, ônibus, enfim. Os aéreos e os aquáticos ou os hidrográficos, com alguns lugares colocam essa classificação. E aí, na página 210, a gente conhece um pouquinho mais sobre esses meios de transporte. Vamos lá ver? Então, olha bem aí. Os meios de transporte são utilizados para levar pessoas e mercadorias de um lugar a outro. Eles facilitam a vida das pessoas e contribuem para o desenvolvimento econômico dos municípios. Por quê? Tia, que ele contribui. Bom, a gente tem aí os meios de transporte que são públicos, nós temos os meios de transporte que são privados, nós temos os meios de transporte que são utilizados por empresas, por pessoas físicas, que somos nós. Tudo isso gera uma economia. E a facilidade com que esse meio de transporte faz com que um produto chegue de um lugar para o outro, que uma pessoa chegue de um lugar para o outro. Então isso gera novos trabalhos, novas oportunidades e a facilidade de deslocamento, né? Os meios de transporte podem ser terrestres, olha o exemplo dos meios de transporte terrestres: trem, automóvel, ônibus, metrô, caminhão, bicicleta, motocicleta e carroça. Aéreos, avião e helicóptero. Aquático, navio, barco, lancha, jangada e balsa. Para que os meios de transporte sejam usados com segurança, são necessários vias de circulação. O que são isso, tia? São as ruas, são as avenidas, são as rodovias, por onde eles possam se locomover. Caso ele seja terrestre, é esse que a tia Cris falou. Aéreo, no céu, descer livremente. E o aquático, os mares, os rios. De apoio como as rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, nos aéreos, né? Um lugar para estar ali, né? Alçando o voo e para decolar, para estar em terra de novamente. Em bom estado de conservação. Então, os meios de transporte, a gente já sabe que a gente tem tipos dele: aéreo, aquático e terrestre. Esses meios de transporte, eles precisam de circulação, de vias de circulação, dependendo de cada característica que ele apresenta. Mas algo que eu quero que você entenda é que para esses meios de transporte estar fazendo que a função deles, que é levar, que é transportar pessoas ou mercadorias, eles precisam de um constante investimento. Vamos por um exemplo? Por exemplo, nós temos um meio de transporte no nosso município que ele é público, que são os ônibus, né? É um transporte onde todo cidadão paga um determinado valor e cada bairro tem o seu ônibus que leva, que liga a um ponto da cidade a um outro ponto, permitindo que este morador possa se locomover, seja para o lazer, seja para o trabalho, seja para os estudos, se locomover. Só que para que isso ocorra de forma sadia, precisa de um investimento, para que o cidadão tenha um conforto no transporte público e para os trabalhadores daquele transporte também ter o seu conforto no momento de trabalho e segurança no momento de trabalho que eles estão realizando, tá? Então, olha bem,
tem uma imagem aí na sua página 210. Depois você vai olhar essa imagem com atenção e aí está perguntando: quais meios de transporte você identifica na ilustração acima? Então olha bem a imagem. Dentro de tudo isso que a tia Cris falou, quais são os meios de transporte que você está localizando? Você pode responder, que depois a tia Cris vai deixar a correção lá, tá bom? E aí agora vamos lá na página 211, transportes terrestres. Olha bem, a tia Cris trouxe aqui uma fotinha onde a gente consegue ver os exemplos de transporte terrestre. O carro, a van, a bicicleta, o trator, a moto, o caminhão, o ônibus, o trem. Então, são transportes terrestres que circulam em ferrovias, né, no caso do trem, que são, né, aquelas linhas de trem que tem os lugares demarcados, e a maioria aqui circula em ruas, avenidas. O trator, né, fonte de trabalho, seja dentro do meio urbano ou no meio rural. Então vamos ver aí que fala. Transportes terrestres são aqueles utilizados em ruas, avenidas, estradas e ferrovias, sendo muito empregados nos fluxos de mercadoria e de pessoas entre o campo e a cidade. Para que sejam eficientes são necessárias estradas de ferro e de rodagem, estradas asfaltadas em bom estado de conservação, para que o meio de transporte, além dessa estrutura, além desse investimento no próprio meio de transporte, você tem que ter um investimento nas ruas, você tem que ter um investimento nas vias de circulação. E é um problema que a gente vê muitas vezes, né? As ruas todas emburacadas, estraga carro, estraga trem, pode provocar até acidentes. Estações rodoviárias, de onde sai e onde chegam os ônibus e ferrovias, de onde sai e onde chegam os trens bem equipados. Nas grandes cidades brasileiras, carros, ônibus, motocicletas, trens e metrôs são os meios de transporte mais utilizados. Em municípios populosos como São Paulo e Rio de Janeiro, o trem urbano e o metrô se destacam por transportar muitos passageiros ao mesmo tempo. Então, tem alguns lugares, em alguns municípios, dependendo da população e do investimento que é realizado naquele transporte público, que você tem mais de um meio de transporte público. Então, dando exemplos de 2 lugares, São Paulo e Rio de Janeiro, onde além dos ônibus, você também tem metrôs para estar locomovendo as pessoas, seja para qual função for realizada, certo? Mas lembrando, esses meios de transporte e as vias de circulação que ele depende para estar circulando, necessita de investimento para que ele possa ali estar executando o papel que ele necessita, né? De locomover as pessoas ou até mesmo as mercadorias.